Bom, vou dar mais 3 indicadores de tempo para você, que seria o ontem, hoje e o amanhã, né? O ontem seria 昨天. O IAN tem som de IEN, tá? Então fica IEN e não IAN, ok? Então, 昨天, como se fosse um E no lugar do A. Aqui também, 今天 significa hoje. E depois nós temos 明天. 明天 significa amanhã, tá? Então, ontem, hoje e amanhã. Qual o problema aqui agora? Quando você fala 昨天, obviamente você está dizendo do passado. Então você vai usar o 了, né? Ou você não precisa usar o 了, né? O 明天 indica o futuro, amanhã. Você pode usar o 会 ou não também. Agora, o 今天, aqui está o problema, tá? O 今天 é um problema, por quê? Não é que é um problema, é que você precisa aí indicar um tempo. Você precisa conjugar o verbo quando você usa o 今天. Por quê? Porque o 今天, num contexto, você não sabe se é algo que já aconteceu, hoje de manhã, sei lá, ou se vai acontecer, ou seja, hoje à noite. Imagina que estamos de tarde agora, tá? Então, você não sabe simplesmente se é passado ou futuro, mas porque ainda é considerado hoje. Entendeu a ideia? Então, hoje, ele pode ser algo que está no passado, que já aconteceu, ou hoje também pode ser algo que está no futuro. Nesse caso aqui, é interessante de conjugar, tá? É interessante conjugarmos o verbo em mandarim, para que você possa passar a sua ideia através dessas partículas, né, que conjugam um verbo, para que não haja nenhum tipo de engano, né? Em vez de você falar, eu irei à noite, né? Você fala, eu fui à noite. Ou eu já fui, né? Então, é muito confuso se você não conjugar às vezes, né? Para o 今天, porque você não sabe se é passado ou se é no futuro, tá? Então, aqui, 我昨天吃, eu ontem comi, né? Aqui você não precisa do 吃了. Se for o futuro, 我明天吃, eu como amanhã, né? Então, você não precisa de conjugar o 吃 como 会吃, né? Você vai direto. Porém, aqui no 今天, 我今天吃, quando você fala 我今天吃, quem está ouvindo, né? E está meio fora do contexto assim, a pessoa não sabe se você já comeu, né? Se você está falando algo do seu passado, né? Sei lá, de manhã eu comi, ou se você está dizendo que você vai comer depois, que você vai comer mais tarde, que também ainda indica hoje, entende? Então, nesse caso aqui, é interessante você falar, né? 我今天, se for passado, 我今天吃了. Ou se for futuro, 我今天会吃, tá? Então, nesse caso específico, é interessante você conjugar, para que não haja nenhum tipo de confusão na hora da interpretação dessa frase, tá legal? Então, eu diria que conjugação verbal em mandarim, ele serve para auxílio ao entendimento da pessoa, tá? Mas ele não torna-se obrigatório em todas as situações. Alguma situação específica é interessante conjugar para que não haja confusão.